eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. O programa Café com Direito que tem como objetivo mostrar a você que o direito é viável e que a justiça é possível. E por conta disso, a gente tem a preocupação de trazer para o nosso programa pessoas especializadas para esclarecer e para mostrar um pouquinho do nosso direito, do nosso mundo jurídico. Diante de tantas manifestações populares, reivindicação, o cidadão querendo mudar e agora o executivo querendo mudar a nossa Constituição, nada melhor do que um convidado que entenda a fundo sobre a nossa Constituição. E o meu convidado de hoje é um mestre na Constituição brasileira, que eu agradeço aqui, e digo que vocês vão estar em boas mãos. É o professor Mark Sung. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito, professor. Sheila, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar com você e com todos os que nos assistem. Quero agradecer penhoradamente a honra do convite. Olha aí, tá vendo? Eu disse que vocês vão estar em boas mãos, então vamos começar a perguntar uma questão política, mas tem tudo a ver para quem estuda a Constituição. Essas manifestações, esses pedidos de mudança que vêm de todos os lados, de todas as categorias, se quer concretude de direito, quer se mudar a ordem que se tem. O que vai acontecer? O que pode ser feito diante de tanta manifestação? Sheila, me parece que é muito importante, acerca dessas movimentações, destacar o grande mérito que é o fato de a população ter acordado e ter, de fato, se mobilizado. Eu acho que esse é o grande dado positivo de todo esse processo turbulento que a sociedade brasileira vive, uma efervescência absolutamente necessária. Nós tivemos muitas manifestações quebrando um estado de letargia. Havia uma espécie de conformismo. É no Brasil muito comum se ouvirem críticas das mais variadas ordens sobre a sociedade, sobre as instituições, sobre a política. E em todas as áreas tem sempre alguém com fortes e duras críticas. Mas a gente nunca tinha tomado para si a responsabilidade de fazer qualquer coisa a esse respeito. Nesse ponto, as manifestações têm o mérito de fazer a população trazer para si o problema e as pessoas tentarem se colocar como sujeitos ativos do processo de mudança. Isso é muito importante porque tem toda a relação com a ideia de democracia participativa. Se nós estamos no Estado democrático de direito, o poder emana do povo, que pode exercê-lo tanto diretamente quanto de modo indireto por meio dos seus representantes. Nosso povo está cansado de ver processos políticos dos quais discorda, estruturas arcaicas, corruptas, ineficientes, que estão a cada dia perdendo e corroendo mais a credibilidade com a população. E nesse ponto a gente pode marcar a ideia de que o gigante acordou. A democracia participativa de fato está se fazendo sentir nas ruas, de fato está se fazendo sentir por protestos, por mobilizações, e a gente precisa agora encontrar mecanismos jurídicos de transformar toda essa energia social transformadora em mudanças reais, em mudanças palpáveis. Já estamos chegando ao momento de saturação do protesto em si, da grita, do cartaz, etc. E agora estamos a observar o que de fato isso vai produzir em termos de mudanças concretas para a vida de cada um e para a transformação da sociedade brasileira. Isso indiscutivelmente vai ter que passar por uma questão positivista, vai ter que ser positivada alguma mudança, ou através da legislação, mas o que se escuta, na legislação que eu digo direta, de leis ordinárias, leis extraordinárias, mas o que se escuta como resposta do Executivo, que já foi até uma tentativa do Executivo, uma convocação à Constituinte. E aí se deu uma recuada. O que de fato poderia ter sido feito e por que não essa convocação? Muito bem, acho que foi muito oportuna a sua pergunta. Primeiro, ficou nítido para o povo brasileiro o intuito da Presidenta da República de responder às manifestações, de responder aos reclamos populares, tentando dar modificações, ou apresentar modificações, ou apresentar propostas, não é? O processo de tentar mostrar que aqueles gritos não foram em vão e que aqueles pedidos ecoaram e que de fato seriam ouvidos. Aí a primeira tentativa que o Palácio do Planalto fez foi exatamente sugerir ou lançar a proposta de que se convocasse uma nova Constituinte. Quer dizer, a Constituinte então proposta pela Presidenta, se dirigia à postulação de reforma política. Se pretendeu, pelo poder constituinte originário, fazer reforma política. Essa primeira ideia teve muitos obstáculos e sofreu muitas críticas, tanto políticas quanto jurídicas. E então, curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo e, basicamente, em razão da desnecessidade
de um procedimento com mudança tão impactante quando o objetivo era localizado. Porque a gente sabe que o poder constituinte originário, e ele estaria se manifestando numa eventual convocação de constituinte, se manifesta para desconstruir a ordem jurídica, desfazer a Constituição Federal de 88 e refazer a Constituição. Esse poder não tem limites. Esse poder é, por definição, autônomo, ilimitado, incondicionado. Uma vez deflagrado um processo constituinte, é como se nós estivéssemos refazendo a ordem jurídica. E ao que nos parece, não é esse o objetivo das pessoas. As pessoas não estão contra a Constituição de 88. As pessoas não estão insatisfeitas com a Constituição vigente. Elas estão insatisfeitas com a falta de cumprimento daquilo que a Constituição vigente estabelece. O nosso problema, muito mais do que de alterar a Constituição, é de fazê-la efetiva. Nós precisávamos encontrar mecanismos que fortalecessem a aplicabilidade concreta, sociológica da Constituição. Batalhar pela força normativa da Constituição. É necessário muito mais mudar instituições do que mudar a Constituição. E a reforma política é uma reforma parcial, uma reforma localizada em aspectos do sistema jurídico que não redundaria um procedimento tão complexo e tão drástico como seria o da convocação de uma nova Constituinte. Ela recuou dessa proposta. Recuou dessa proposta. E qual foi a proposta apresentada que nós temos aí para ser discutida? De concreto, há hoje uma sugestão de plebiscito. Muito se discutiu se esse procedimento de reforma política seria mais adequado, mais efetivo, por meio de plebiscito ou de referendo. De rigor, esse processo de alteração e de reforma política pode ser deflagrado no próprio Congresso Nacional. Não precisaria sequer fazer plebiscito nem fazer referendo. O que se quis foi dizer: os pedidos da população vão ser considerados, a voz das ruas vai ser ouvida e nós vamos fazer um plebiscito para legitimar as mudanças, legitimar as alterações. É meio que dando uma satisfação e um resultado para os movimentos das ruas, essa ideia de fazer reforma política por meio de plebiscito. Tanto que já há diversas propostas de reforma política tramitando no Congresso Nacional, cada uma num ritmo mais lento do que a outra, arrastando-se por anos a fio, sem nenhuma delas prever convocação de plebiscito, tampouco de referendo para a sua ultimação. Nesse caso, a partir dos reclamos populares, é que essa ideia de ouvir as pessoas acerca da reforma política ganhou força. A gente vai ter que adentrar mais essa questão até conceitual do que vem a ser um plebiscito, o que vem a ser um referendo, né? E como será elaborado esses quesitos. Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo bloco e já a gente retorna com mais Constituição para você.